Paz do Senhor a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. A Ele seja a honra, a glória e louvor para todos sempre. Sejam bem-vindos aqui ao canal, a Voz Clama no Deserto, e a mais um momento de reflexão, onde o Senhor tem nos dado graça e permitido que quinta e sexta-feira temos sempre aqui um conteúdo, um texto bíblico, um versículo bíblico, e aí dentro desse texto ou versículo, tiramos algum ensinamento, algo que o Senhor certamente quer falar aos nossos corações. E dessa feita, tempo certo que não será diferente, e o tema desse momento tem como título: Deus não compactua com o pecado. Cuidado. Essa mensagem, nessa oportunidade, amado, é uma mensagem de alerta. Algo muito sério e que eu preciso aqui refletir com cada um de vocês. Então, antes, vamos estar orando e eu peço para você redobrar a sua atenção com respeito a esta mensagem. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Pelo nome que está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor Jesus, que temos, que a qualquer momento o Senhor vir nos buscar. Aqui estamos diante de mais um assunto, como não diferente dos demais, de suma importância. E esse tema, Pai, tem um sentido de alerta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que nós possamos compreender o tanto quanto for necessário, Senhor, para que haja temor em nosso coração, no que diz respeito à tua santidade, no que diz respeito, Senhor, aos atributos que a ti pertence, ainda que o Senhor compactue conosco, como é a questão, Senhor, da justiça, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é amável, e que nós não venhamos confundir, Senhor, as coisas, ou tratar ao Senhor como um igual, de maneira alguma, Senhor. No guarda desse grande mal, é o que nós pedimos, Senhor, e nos ajuda durante esse período que aqui estivermos meditando sobre esse importante assunto. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, nesse momento, é o que nós pedimos, Pai. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto bíblico em que vamos estar lendo se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14 e 15. Todavia, dizendo Natã para Davi, todavia, porquanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu, observe bem, certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Eu queria chamar a atenção para você aqui no versículo 14, tá bom? Vou abrir aqui de novo. Observe bem o 14. Todavia, porquanto com este feito, vamos entender isso, deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem. Observe bem, blasfemem. O filho que te nasceu,
certamente morrerá. Essa passagem bíblica, tenho por certo que aqueles que têm o seu costume devocional já passou não poucas vezes e conhece bem a história desse contexto dentro da biografia do rei Davi. Davi, que foi um homem, né, um rei que Deus escolheu segundo o seu coração. Saul era segundo o coração do povo, mas Davi foi segundo o coração de Deus. E esse episódio do capítulo 12 de 2 Samuel retrata a queda, partindo de vários princípios que foram quebrados por Davi. Ele passou, né, a cometer, ele cometeu neste momento, dentro desse episódio, desse capítulo 14, relata o momento em que Davi cometeu o adultério, seguido de homicídio, porque pelo próprio esposo de Betseba, Davi, de forma cruel, de forma astuta, de forma perniciosa, enviou a carta, que na verdade para Urias era o seu certidão de óbito, por antecipação, mandou essa carta na mão do próprio Urias, mulher de Betseba, para entregar a Joabe, o chefe do seu exército, orientando para que, diante do calor da guerra e no ponto mais crítico, a tropa se retirasse e deixasse ali Urias a mercê, inevitavelmente, da morte. Isso tudo faz parte do capítulo 14. E observe que, acontecendo tudo isso, nós lemos no 14, nós lemos no 15, que a criança desse adultério tinha nascido. Isso fala e retrata a questão de que dava para Davi parecer que estava tudo bem, estava tudo uma boa, que ninguém viu, que ele era rei, tinha outras concubinas, outras mulheres, então ele podia fazer o que bem entendesse e que isso ficaria por isso mesmo. Ele que conhecia Deus, ele que salmodiava Deus, ele que orava a Deus, ele que tinha uma estreita comunhão com Deus, caiu nesse pecado de adultério, passou a estar preso a esta iniquidade, cego, né, ao que ele fez. Isso eu estou chamando a sua atenção pelo texto que lemos, que a criança nasceu. Ou seja, a Bíblia não diz o tempo que durou quando ele enviou Urias e a questão da guerra ele ter morto. Mas tomamos aí que durou 9 meses. Essa questão, né? Houve o relacionamento sexual. Não sabemos, a Bíblia não diz se houve outros momentos com Davi, mas houve o primeiro, que foi aí que se deu o adultério. E se passou 9 meses. A criança nasceu. A Bíblia também não diz qual era a idade dessa criança. Tudo indica ser um recém-nascido. E para Davi parecia que estava tudo certo, né? Pelo adultério, pela malícia em tentar embebedar Urias, trazendo ele da guerra para coabitar com a sua esposa, como lhe era de direito, por era esposo dela. E aí ficaria mais então oculto este pecado, pensava Davi, e assim agiu. Porém, Urias se mostrou muito melhor do que ele, como um crente, como um homem de Deus. E não foi para a casa da sua esposa, ficou ali sobre as acomodações do soldado ali no palácio, no reino de Davi. E sendo assim, Davi tentou
por algumas vezes, não tendo êxito, ele pôs em prática o plano B, engendado e fomentado pelo diabo, por Satanás e pelo inferno. E fez com que Urias viesse a levar essa carta às mãos ali de Joabe e morreu. Cometeu esse homicídio hediondo. E tudo estava caminhando para como se fosse algo normal, como que se Deus compactuasse com tal atitude em que Davi praticou. E observe que o tempo passou. O que nos dá o direito, né, pelo correto, pelo que a Bíblia nos dá essa liberdade para conjecturarmos, porque passou, o bebê tinha nascido. Passou todo esse tempo. Porém, aí nessa oportunidade, o bebê nasceu. Com certeza Davi soube, Davi se alegrou, era um filho dele. E diz-nos a Bíblia que nesse momento Deus manda. Por quê? Por que Deus mandou Natã? Por que esse tempo todo? Para ficar para nós uma lição. Que se não for uma atitude de Deus para nos fazer compreender o nosso pecado, nos despertar para o ato em que cometemos e que não é do seu agrado, e o grau e a gravidade disso, Davi permaneceria sobre o tapete da conformidade com o erro. O tapete e o travesseiro, né, da comunidade do seu plano, como se estivesse certo. Porém, a Bíblia diz que Deus enviou Natã e, através de uma palavra, fez Davi compreender quem era este homem. Ele se irou quando Natã falou da palavra do homem com a sua única ovelha. Estava se referindo a Betseba e Urias, porque Davi era rei, Davi tinha filhos, Davi tinha um reino, era rico. E ele trouxe e Davi se enfureceu e deu uma sentença de morte para aquele homem. Aí Natã disse: tu és este homem. Quão tão impactante não foi essas palavras para o rei Davi. E como nós lemos aqui no texto bíblico, no versículo 13, eu vou chamar a sua atenção, depois de consumado tudo, quando Natã disse que este homem, tu és este homem, versículo 13 diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Tornou a Davi também: o Senhor perdoou o teu pecado. Observe, o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Aí entra no versículo que nós lemos. Todavia, ele disse, Davi não morreu. Tome por primeiro ponto isso. Davi foi perdoado pelo reconhecimento do seu ali, através da profecia de Natã. Ele não resistiu ao profeta. Ele acolheu a advertência e reconheceu que pecou contra Deus. E vemos essa sinceridade quando nós lemos o Salmo 51. O quebrantamento de Davi ali naquele salmo, naquele momento de oração a Deus. E Davi não morreu. Porém, Deus disse que aquela criança, ela morreria. Deus tinha decretado. Por que ela morreria? Porque Deus não compactua com o pecado. Davi era um homem de Deus. Davi tinha conhecimento, quero chamar a sua atenção para isso. Tinha conhecimento de que aquela mulher era casada, porque os seus próprios funcionários, quando ele mandou servos, súditos, que mandou chamar Betseba, eles mesmo disseram, por intermédio até mesmo da instrumentalidade de Deus, tentando advertir o seu rei, falando para Davi: não é esta a mulher, olha só, de Urias? Então, nesse momento, Davi teria que se recuar.
Davi tinha que ter parado. Ele não chegou a chamar o seu súdito e perguntar quem era aquela mulher. Não, ele sabia quem era. Haja vista que até mesmo o pai de Betseba era um homem respeitado, de confiança de Davi dentro do seu corpo de da milícia. Corpo de guerra de Davi, de soldado de guerra. O pai de Betseba era conhecido de Davi. Por isso que ele não perguntou para o súdito, ele falou para o súdito chamar Betseba. E Urias estava na guerra. Observe tudo isso, amado. O que é o pecado na vida nossa e as consequências que eles se seguirão pelo fato indiscutível, inegociável, que é a questão de que Deus, ele não compactua com o pecado. E eu quero continuar chamando a sua atenção. Davi era um homem de Deus. Ele sabia, ainda que o súdito tentou falar para ele, mais uma vez, alertá-lo. Eu entendo ser uma ação de Deus ali, da misericórdia de Deus. Não é esta a mulher do teu servo Urias? Porém, isso não adiantou. Ele mandou que trouxesse Betseba. E Betseba coabitou com Davi. Entraram num relacionamento de adultério. Porém, por ser Davi um homem de Deus, por ser Davi um rei, que tinha como compromisso conduzir o povo à luz da vontade de Deus, ser um exemplo para o povo. E aquele ato faria com que o inimigo, como lemos no texto, viesse a blasfemar de Deus, viesse a pensar que Deus, não estaria vendo ou aceitaria tal situação, compactuando com esse plano malévolo, perverso, profano de Davi. E o fato dessa gravidade e dessa realidade é que Deus se voltou para a criança. Deus falou para Davi. Ainda que o segundo filho de Betseba, que foi Salomão, Deus colocou como rei porque Urias já tinha morrido. Betseba era viúva. A partir daí ela poderia ser agora, então, uma das mulheres de Davi, ainda que para Deus, como disse o Senhor Jesus, ela seria uma só mulher. Mas vamos continuar. E o segundo filho estava dentro de um contexto de legalidade. Como disse, porque ela era viúva. E que foi Salomão. Porém, o primeiro, isso trazia à tona diante do povo. Porque perceba bem que essa questão não ficou no palácio. Essa questão, ela saiu do palácio, com uma farinha em frente ao ventilador. E o Senhor disse: com este feito deste lugar que os inimigos do Senhor blasfemem. Aí ele diz: o filho que te nasceu, certamente, já garante, Deus bateu o martelo aqui, bateu o carimbo, ratificou aqui, certamente morrerá. Essas palavras nos traz à luz as palavras ditas a Adão. Então tem algo que é, quando Deus diz certamente, porque certamente vai acontecer. E é o que nós vamos ver nos pontos que estaremos lendo, diante dessa advertência desse texto. Agora observe o versículo 15. Então Natã foi para sua casa, depois de cumprir a sua missão. Davi foi para o seu contexto habitual, tendo contato com essa esposa, que agora era esposa, tendo contato com esta criança, fora os outros filhos, com essa criança recém-nascida.
E o que diz a Bíblia? Depois o Senhor feriu a criança. Aqui não foi uma enfermidade, ainda que ele feriu, né, quando ela ficou gravemente doente, né? Mas o Senhor feriu. Foi um ato direto de Deus para mostrar para mim e para você: não brinquemos com Deus. Eu não estou falando esse tema, essa reflexão, não é nem no que diz respeito, não brinque com o pecado. Não, não brinque com Deus. Não pense ou trate a Deus como um igual, como alguém que, por ser na sua essência amor, porque tem muitos que só conhecem Deus por um único atributo: Deus é amor, só isso. Quando a Bíblia nos mostra que Deus, ele é amor, ele também é justiça. Ele é misericordioso, ele é poderoso, ele é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Observe, Deus estava presente neste ato. Em tudo quanto aconteceu, Deus não só tinha ciência, mas estava presente. Davi, ele brincou com Deus. Ainda que ele se arrependeu, foi um ato em que ele desprezou a Deus, porque desprezou a sua palavra, tendo esposa já. Davi já tinha esposa. Tinha filha de Saul, tinha a mulher de Nabal, fora as concubinas, e ainda tomou uma mulher que era casada, amados. Ele cometeu um adultério de mão levantada. E agora, aquela criança, por conta todo aquele quadro, era irreversível com que, aos olhos de Deus, com que ela permanecesse, porque era fazer com que Deus compactuasse com toda todo aquele plano, né, perverso pelo qual a Bíblia relata a partir do versículo 1 do capítulo 12. Aí o versículo 15 diz: depois o Senhor feriu a criança, que é a mulher de Urias. Olha só, Deus não fala nem mulher de Davi. A mulher de Urias dera a Davi, porque quando isso aconteceu, ela ainda era mulher de Urias. E disse: de sorte que adoeceu gravemente. E ele morreu, a criança. Você lê o texto seguinte, essa criança, ela morreu. Então, por isso que me chamou a atenção, mas o fato desta mensagem aqui, que me impulsionou esta mensagem, não foi a leitura bíblica de hoje, no meu devocional, não foi a leitura do livro que eu tenho, porque há várias razões que somos despertados por uma mensagem. E o que me despertou a mensagem foi uma postagem no status, em que determinada pessoa, né, ela estava agradecendo a Deus porque a sua namorada engravidou. E ele agradecendo a Deus por aquela criança ter nascido. Ou seja, aquela criança, ela veio de um relacionamento que teve o seu clímax em fornicação. Um ato de fornicação. Porque essa pessoa era solteira e a moça também era solteira. Porém, ainda tornou público esse sentimento, no caso dele, que Davi era um homem de Deus. Esse não é. Esse caso que estou aqui relatando, que me impulsionou a meditarmos sobre esse assunto, sobre esse tema, ele não é. Ele não tem qualquer compromisso com Deus. É por isso que me chamou a atenção deixarmos aqui dentro do canal A Voz que Clama no Deserto esse alerta. Para mim, começando, e para você.
para não buscarmos minimizar aquilo que Deus condena. Tentar minimizar aquilo que é um princípio eterno de Deus. Fornicação sempre será fornicação. E é um pecado em que Deus não se agrada, que é feito às escusas, como fez Davi com aquela mulher. Deus não compactua com pecados de adultério, de fornicação, de furto, de roubo, qualquer que seja. Porém, diante disso, ainda que ele não é um jovem de Deus, e ela também não, mas pela ignorância usou esse termo. É esse que eu quero chamar a atenção, ficar para mim, para nós e para você, ouvinte da palavra de Deus. Não faça isso. Não brinque com esse tipo de coisa. Se você não tem compromisso com Deus e você escolheu isso, permanecer desta maneira, é um direito seu, outorgado por Deus, frente ao seu livre-arbítrio que Deus te deu. Ele vai honrar ele. Vai honrar a tua escolha pelas consequências que seguirão se você ou eu não se arrepender. Então, se eu não tenho compromisso com Deus, então eu não, nem mesmo o nome de Deus menciono. Tenho que mencionar, principalmente dentro de uma situação como essa. Aí veio e o Senhor me trouxe, me impulsionou, né? Fui impulsionado no meu coração a trazer essa mensagem. Deus não compactua com o pecado. Cuidado. Agora vou deixar 4 pontos aqui. Cuidado em agradecer a Deus por atitudes cuja origem seja um ato pecaminoso, que foi o que ele fez. Não estou julgando esta pessoa. Estou informando a você. Quem sabe até ela esteja, oxalá Deus faça ela ouvir, né? Porque se estava no meu status, ela tem o meu telefone também. E vai ver eu estar postando essa mensagem. Quem sabe vai estar ouvindo no seu tempo oportuno. Porque essa mensagem, ela é para o dia em que nós estamos agora, mas eu estou aqui no dia 20 de fevereiro. E essa mensagem é para o dia 17 de maio. Observe bem. Hoje é 17 de maio que você está comigo aqui. Mas ela foi gravada no dia 18 de fevereiro, de 20 de fevereiro. E foi nesse dia que ele postou esse agradecimento. Mas ele, como disse, muitos, a exemplo dele, vêm fazer isso, fazem isso e vão continuar fazendo, porque pela ignorância, no caso dele. Mas ainda assim, isso não minimiza a consequência que pode vir a sofrer, como foi o caso de Davi. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Deus não compactua com pecado e Deus não faz acepção de pessoa. Então, cuidado em agradecer a Deus por atitude cuja origem seja um ato pecaminoso. Segundo, cuidado em achar que o arrependimento minimizará as consequências do pecado. Foi o que aconteceu, o que nós lemos. Davi reconheceu o seu pecado. Ele disse: pequei contra o Senhor. Não era de palavra, foi de coração de Davi. Ele sentiu aquela expressão do profeta: tu és este homem. A sinceridade levou ele ao arrependimento sincero, porque Natan confirmou: o Senhor te perdoou, tu não morrerás. Porém, observe bem a lição que esse texto nos traz frente a esta verdade em que Deus não compactua com o pecado. É que o arrependimento não minimizará as consequências do pecado o qual cometemos. Terceiro, cuidado em achar que o exercício da humilhação,
ainda que sincera, anulará o juízo divino. Porque a partir aqui do versículo 14 que lemos, Davi passou a buscar a Deus. O profeta já tinha informado para ele, olha, deixa eu ver se eu abri para vocês. Olha, Davi, certamente, por conta disso, esta criança ela vai morrer. Ela vai morrer. Porém, Davi ainda buscou. Sobre a margem, aqui eu posso novamente conjecturar, de ainda conhecendo a Deus como ele é, como ele conhecia. Ele já teve experiências outras dessa verdade em que realmente Deus teve misericórdia de Davi. Porém, esta nos mostra que cuidado em achar que o exercício da humilhação, ainda que sincera, que foi sincero, anulará o juízo divino, porque o profeta já bateu o martelo, segundo Deus disse. Aí diz aqui, Davi, pois, buscou a Deus pela criança. Mas não era a criança, a questão não era a criança aí. A questão era a honra de Deus. A questão era o nome de Deus. A questão que ele, como homem de Deus, rei de Israel, representante, aquele que deveria ser o exemplo para o povo e não levar o povo a cometer tal fato ou tornar tal fato comum ou rotineiro. Não. Davi, ele não podia ter feito isso. E essa criança, ela não viveu, ainda que ela foi para o Senhor. Porque aqui nós olhamos com maior gravidade. Deus feriu a criança. O peso aqui foi para Betseba como mãe e para Davi, não só na questão de filho, na questão sentimental, mas na questão também, né, do relacionamento com esse fruto do pecado, que era criança. Ela não tinha nada, Deus a feriu, não é porque a criança tinha qualquer culpa. A criança aqui não tinha qualquer participação, como qualquer criança que nasce sob os viés do adultério ou da fornicação. Essa criança, ela não tem culpa. Nós, se está em nós a oportunidade de tratar bem, vamos tratar bem essa criança. Se os pais eles fizeram por ignorância, vamos tratar bem, vamos buscar levar a estes pais a compreensão daquele ato. Porque a humilhação sincera não anulará o juízo. E nem mesmo depois que cometeu a fornicação, passar a corrigir o ato. Isso é louvável. A noivar ou a casar, já fez casar. É louvável, mas sem o arrependimento, isso não vai anular, né, os efeitos, né, anulará o juízo com respeito ao pecado cometido. Então a criança aqui, ele orou pela criança, mas a questão aqui não era a criança. A criança aqui também não era Betseba. A criança aqui também não era Davi. A criança aqui era Deus. Era a honra de Deus. Observe o versículo que lemos. Por conta deste feito, deste lugar que aos inimigos do Senhor blasfeme, o filho que te nasceu, certamente morrerá. E Davi aqui buscou, jejuou 7 dias. No 7º dia a criança morreu. Diz a Bíblia, ao 7º dia a criança morreu. E temia o servo de Davi dizer que a criança tinha morrido, pois diziam, eis que cedo a criança ainda viva, e falavam, porém dava ouvido. Aí diz aqui, Davi, porém, percebeu que os seus servos, aí perguntou e tal, aí Davi diz assim, então Davi levantou da terra, lavou-se, seus servos disseram para ele e tal. Aí ele respondeu, vocês levantou, foi comer, foi tomar banho, foi se lavar. Aí Davi diz aqui, quando a criança ainda era viva, jejuei e chorei, pois dizia, olha só, era algo dele, da cabeça dele. Quem sabe o Senhor não se compadecerá de mim. O Senhor já se compadeceu dele quando perdoou seu pecado e que ele também não ia morrer.
quando era caso de morte, de modo que viva a criança de novo. E essa humilhação não anulou, ainda que sincera. Quarto lugar e último, encerrando. Cuidado em brincar de crente, vivendo alheio a um compromisso sincero com Deus e, ao mesmo tempo, usar o seu nome indevidamente. Vamos ver esta realidade? Salmo 50. E aqui encerramos. Observe. Se não somos, podemos... Se agimos assim, estamos agindo como tal. O que nós vamos estar lendo aqui. Aí no versículo 16, até o final, 23, olha o que diz. Mas o ímpio diz Deus, que fazes tu em recitares os meus estatutos e em tomares o meu pacto na tua boca, visto que aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. A pessoa conhece Deus, porque ela agradeceu a Deus, crê que ele existe. Porém, despreza, lança as palavras de Deus para trás de si, não quer saber de compromisso com Deus. E até mesmo se for corrigido, aborrece a Deus. Quando vês um ladrão, ele diz aqui, tu te compraze nele e tens parte com adúlteros. Solta a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Tu sentas e fala contra teu irmão, difamas o filho da tua mãe. Estas coisas, agora ele diz, tens feito. E eu me calei. Pensavas que na verdade eu era como tu, mas eu te arguirei e tudo te porei à vista. O tempo que a criança passou de Davi, ele pensou, Davi Deus não está vendo, Deus se calou, está tudo certo, bom, vamos ver o que vai acontecer. Não, ele pensava que Deus era como igual. Aí ele diz aqui, ó, pensava na verdade que eu era como tu. Não, amados, Deus, ele é um Deus grande, tremendo, santo, santo e santo, como diz o querubins. E ele não compactua com o pecado em qualquer que seja a sua escala. Ainda que pela ignorância, vemos isso em Levítico. Ainda que pela ignorância, vemos isso em Levítico. O açoite pode ser até menos, mas o açoite ele acontece. Mas eu te arguirei, ele diz, e tudo te porei à vista, como fez para Davi. Foi o que aconteceu com Davi. E ele diz, considerai, pois isto, vós que vos esquecesse de Deus, para que eu não vos despedace. Está aqui, ó. Deus não compactua com o pecado. Aqui vai o cuidado. Cuidado. Ó, para que eu não vos... Não é, Deus não falou que vai mandar alguém, que vai mandar Satanás, não. Ele falou, para que eu não vos despedace, sem que haja quem vos livre. Aquele que oferece por sacrifício ações de graça, me glorifica. E aquele que bem ordena seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, não brinque com Deus. Se você cometeu algo, eu preciso me arrepender. Não pense que essa atitude nossa, exemplo de um ato de fornicação, um ato de adultério, um ato de furto, falar contra o irmão, e tudo aquilo que vimos no Salmo 50 e tantos outros, Deus, ele diz que ele não vai ficar calado, que vai chegar o tempo que ele vai colocar tudo a ser conhecido, como fez com Davi através de Natã.
Então, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, se você vai agradecer a Deus, se você vai apresentar um sacrifício em agradecimento a Deus, foi o versículo último que nós lemos, do Salmo 50. Tem que ser com o coração sincero, tem que estar dentro de um terreno ou de um conceito alinhado, coagunado com uma comunhão com Deus, por uma situação que veio pelos viés da verdade, da sinceridade, do louvor a Deus. Eu trouxe o caso de Davi como exemplo, está na Bíblia, que nos traz a verdade, que independente qual seja o nosso pecado, Deus não compactua com o pecado. Cuidado. Cuidado. Que esse agradecimento pode tornar pior ainda a ira de Deus contra você. É isso mesmo. Porque falamos do amor de Deus, mas a ira esquecemos. Outro atributo. A ira de Deus está alicerçada sobre a questão da justiça. A ira de Deus não é algo de um sentimento humano, que provém de um sentimento humano, de vingança, não. É um ato soberano, um ato daquele que reina e que julga com justiça. E agradecer algo que veio, que praticamos pelos viés do pecado, pelos viés da nossa arrogância, e até mesmo, como disse muitas vezes aqui, pelo viés da nossa ignorância, ainda assim, cuidado. Que nós possamos buscar ao Senhor, e a exemplo da orientação do Senhor Jesus, pedir ao Senhor que o Senhor nos guarde da tentação, nos livre da tentação, e nos conceda a vitória a cada inclinação comum dessa nossa natureza pecaminosa. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Mas nunca se esqueça, por menor que seja, entenda por certo, à luz das Escrituras pela qual nós lemos, o fato culminante da expressão bíblica dizer que Deus feriu aquela criança. E foi deixado claro o que representava essa criança. O fator de essa criança ter que ter a sua existência dizimada logo depois do seu nascimento. E ainda quero insistir aqui. Essa criança, ela está com o Senhor. Porém, aquele momento, o Senhor quer deixar bem claro, como que deixar para Davi, para o reino de Israel, que ele não faz corpo com qualquer conluio daqueles que o fazem em pecado e têm uma vida em desprezar e colocar as palavras de Deus para trás de si. Amém? Que Deus tenha misericórdia de Deus. E que Deus nos abençoe por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um abraço a todos.